Uniclac. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com você? Tudo bem? Muito bem, eu sou Luciana Medeiros, estou aqui para dar continuidade à parte 2 da Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS, a Lei 8080, aí trazendo seus princípios, suas diretrizes, não é? Todas elas aplicáveis ao SUS. Tranquilos? Muito bem. Dúvidas, professora Luciana Medeiros, @gmail.com, Face Luzinha Medeiros, pode ir lá me encontrar, passa um recadinho, uma mensagenzinha do coração, que nós ficaremos muito felizes, não é, em poder participar da sua vida, poder pelo menos, não é, dirimir alguma dúvida, caso eventualmente você tenha. Tranquilos até aqui? Vamos lá? Nós aqui e você aí, todos nós do LAC, não é, esperando, contando, desejando a sua aprovação. Vamos lá? Bom, nós estamos, portanto, estudando o tópico 5, parte 2, não é? Lei 8080 de 90, concurso WebSer Pará 2016, não é? Tópico 5, parte 2. Tranquilos? Vamos rememorar o que nós já estudamos? O SUS é considerada, não é, a primeira política, o Sistema Único de Saúde é considerada a primeira política brasileira a adotar constitucionalmente a participação popular como um dos seus princípios. A participação da comunidade, não é, é um princípio constitucional aplicável à política pública relacionada ao Sistema Único de Saúde, conforme nós já estudamos. Nós estudamos também que essas ações e serviços públicos de saúde, né, integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem esse sistema único. Esse sistema único de saúde, não é? Ele é integrado, ele faz parte de uma rede de ações, né, de serviços públicos. E essa rede é uma rede regionalizada, hierarquizada em nível primário, nível secundário, nível terciário, tá certo? E ela é organizada de acordo, o Sistema Único é organizado de acordo com as seguintes diretrizes, diz a nossa Constituição. A primeira delas, a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Nós já falamos sobre isso no bloco passado, na aula passada. Número 2, o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Sempre é melhor prevenir do que remediar. Em não sendo possível, portanto, as ações assistenciais, assistindo, portanto, àquela pessoa que infelizmente não é, teve aí uma ocorrência de uma doença, um problema de saúde e que não pôde ser prevenido a contento. Tranquilos até aqui, tá certo? Muito bem. E finalmente, a participação da comunidade, não é? É a democracia representativa. Nós vivemos num país democrático, portanto, a população, a comunidade também participa, não é? Nas ações, na execução, nas ideias, não é? Nos fóruns em que são tratadas, né, diretrizes acerca do SUS. Ações acerca do SUS. Então, é a população também participando. É a questão da democracia, é a aplicabilidade, não é, da democracia representativa, não é a materialidade disso. Portanto, rememorando mais uma vez, o SUS, não é, foi a primeira política brasileira em que constitucionalmente tivemos a inserção da participação da comunidade em uma de suas diretrizes. Pois bem, voltando então para a Lei 8080, não é, que é o objeto da nossa aula passada e a nossa aula de hoje. Bom, Luciana, quais são os princípios? Os princípios que orientam o SUS. Os princípios que orientam o SUS, você vai vê-los, você vai estudá-los, não é? No artigo 7º da nossa Lei 8080. É lá no artigo 7º que nós temos os princípios, que são verdadeiros princípios diretrizes, que vão nortear toda a política
não é, relativa ao Sistema Único de Saúde. Além do que, esses princípios, né, que estão inseridos, que estão esculpidos no artigo 7º da Lei 8080, eles também são de observância obrigatória quando da participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde. Então, quando tivermos a participação da iniciativa privada na realização, na efetivação, né, de serviços de saúde, essa iniciativa privada também deve observar a aplicabilidade, deve observar com muita responsabilidade a aplicação desses princípios, princípios que vão nortear, princípios que vão orientar o Sistema Único de Saúde. Né? Então, são verdadeiros princípios diretrizes que já foram afirmados na Constituição, já falamos, e aplicam-se a todos os serviços. Tira esse I daqui, pessoal. Aplicam-se a todos os serviços, tá certo? Públicos ou privados, ou ainda contratados ou ainda conveniados, não é? E que integram lá a rede do SUS, tá certo? Tranquilos? Muito bem? Muito bem. Qual é o primeiro princípio, Luzinha? Já estudamos. Universalidade de acesso aos serviços de saúde. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Em todos os níveis de assistência. 2. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, o quê? Preventivos e curativos, tá certo? Individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, integralidade das ações de assistência, integralidade terapêutica, inclusive a farmacêutica, não é? Então, o ser humano, a pessoa, ela vai ser assistida em todos os níveis, ó, em todos os níveis de integralidade da assistência. A assistência como um todo. Tranquilos até aqui? Vamos lá? Outro princípio, igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Esse aqui é autoexplicativo, né? Autoexplicativo, igualdade de acesso. Todos têm acesso, a todos serão garantidos, não é? Os acessos aos serviços públicos de saúde. Então, igualdade da assistência à saúde, sem preconceito de raça, cor, sexo, origem, idade, qualquer forma de discriminação. Não se discrimina, não pode ter preconceito, digamos assim, não se pode privilegiar, né? Quem quer que seja, quando o assunto tratado é o acesso à assistência à saúde, tá certo? A igualdade da assistência à saúde. É claro que você vai estudar que a própria Lei 8080 estabelece alguns subsistemas, como, por exemplo, o subsistema de atenção à saúde indígena. Mas isso não é diferenciar, Luciana, isso não é diferenciar. Lembre-se lá da doutrina do direito administrativo e do direito como um todo, não é? Lembre aqui, se você nunca ouviu falar, está ouvindo aqui agora, não é? Justiça é dar a cada um o que é seu. Justiça é dar a cada um o que é seu, tá certo? Justiça é tratar o igual de forma igual e o desigual de forma desigual, na medida da desigualdade. Obviamente que o índio ele precisa ter uma assistência maior. Isso foi a ideia do legislador, levando isso em consideração as especificidades da vida indígena. Então, quando a Lei 8080 estabelece um subsistema de atenção à saúde indígena, isso não significa dizer que se discriminou, que se obteve, que se deu um privilégio a essa parte da população. É claro que não, Só estamos levando em consideração as especificidades dessa população, só isso, mais nada. Portanto, é princípio, vamos voltar aqui, é princípio do SUS a igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações. Não seria diferente com relação ao serviço de saúde. Direito de informação é um direito constitucionalmente garantido. Não seria diferente aqui com a saúde, tá certo? Tranquilos até aqui. Eu me lembro recentemente quando tive um problema na minha família, né? Quando minha mãe ficou doente, então
Toda vez que a enfermeira chegava para aplicar um medicamento, ó, dona Vilma, estou aqui aplicando tal coisa assim, assim, tal medicamento, etc. Direito à informação, né? O médico chegava, ó, dona Vilma, está acontecendo isso, isso e isso. Chegava para a gente, falava também. Enfim, então direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Número 6, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. Isso aqui é uma forma de controle social, transparência pública. A população brasileira precisa saber a quantas anda, não é, a realização, a efetivação dos serviços públicos de saúde. Portanto, é sim princípio orientador. Aqui, princípio orientador, a divulgação dessas informações. Portal Transparência está aí para isso, a gente tem que exigir, nós somos uma democracia, não é, representativa, tá certo? Todo o poder emana do povo e a gente precisa ter informação sobre os serviços que nos são prestados, ok? Número 7, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e orientação programática, não é? Utilizar essas informações epidemiológicas a fim de que os recursos possam ser devidamente alocados, tá certo? Tranquilos até aqui? E participação da comunidade. Olha de novo aqui a participação da comunidade. Ela estava lá na Constituição e está aqui também. Participação da comunidade. Da mesma forma que nós temos a descentralização político-administrativa, com direção em cada esfera de governo, né? Governo estadual, governo municipal, governo federal, não é? Dando ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, porque são nos municípios, efetivamente, em que os problemas, digamos assim, surgem de maneira mais contundente, não é? E a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Tranquilos? Então, essa descentralização, ela se configura aqui, com a ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e na regionalização e hierarquização. Instituído aí os seus distritos, né, nos municípios, ok? Tranquilos? Seus distritos de saúde. 10. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Saúde, meio ambiente e saneamento básico estão intrinsecamente relacionados. Inclusive, o saneamento básico é uma das determinantes, né? É um dos determinantes para estabelecermos o nível de saúde do nosso país. Tranquilo? Então, integração em nível executivo, poder executivo, digamos assim, nas ações, não é? Relacionadas àquela materialização dessas ações, a realização dessas ações em nível executivo, não é? Relativas às ações de saúde, meio ambiente e saneamento. Lembrando, saneamento é o que? É uma das determinantes, tranquilo? Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do DF, dos municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Conjugar recursos financeiros, conjugar recursos tecnológicos, conjugar recursos materiais, conjugar recursos humanos. Aí é a cooperação entre os entes administrativos, União, Estado, Distrito Federal e município, cooperando entre si, a fim de que se tenha eficiência na prestação do serviço público de saúde, unindo aí recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos materiais, tá certo? A fim de que esse serviço seja prestado da maneira mais eficiente possível. Portanto, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais, entre a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Também é princípio do SUS que ele tem capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, nível primário, nível secundário e assim por diante, tá certo? Número 13, organização dos serviços públicos de saúde, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Lembra que na linguagem popular diz assim, o mal pagador paga duas vezes, né? Na linguagem popular, né, no meu estado, a gente fala assim, o mal pagador, acho que no seu também, né? O mal pagador paga o quê? Duas vezes, o mal pagador paga duas vezes. Portanto, a gente tem que evitar essa duplicidade de alocação de recursos, organização de serviços públicos, de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. O dinheiro é escasso. Bom,
os recursos financeiros, diante de tantas necessidades que nós temos, não é? A gente tem ali a aplicabilidade do mínimo possível, né? A aplicabilidade do princípio do mínimo possível. A gente tem que fazer pelo menos o mínimo possível, tá certo? Para que esse serviço alcance toda a população, ou pelo menos de quem dele precise. Para que esse serviço alcance toda a população, ou pelo menos de quem dele precise. Então, é princípio orientador do SUS que ele tenha uma gestão eficiente, que ele tenha uma organização eficiente, a fim de que se evite duplicidade de meios para fins idênticos. Tranquilos até aqui? Então, resumindo, nós temos princípios éticos doutrinários, tais como universalidade dos serviços, equidade na prestação de serviços, integralidade da assistência. Isso aqui é ética, não é? Isso aqui é uma ética, isso aqui é moral, isso aqui, não é? A gente tem aqui a aplicabilidade, não é, digamos assim, de estarmos alcançando efetivamente, do ponto de vista da moral administrativa, da moralidade administrativa, as pessoas, os verdadeiros, não é, detentores, os verdadeiros usuários, digamos assim, dos serviços públicos. Então, nós temos princípios éticos, não é, que são a universalidade dos serviços, garantindo a todos esse acesso, a equidade na prestação de serviços, sem preconceito, a integralidade da assistência, inclusive a terapêutica a todos, não é? E os princípios de organização, descentralizar esses serviços, regionalizar, não é? A rede regionalizada e hierarquizada, a participação da sociedade, é algo, não é, de organização, é algo de operação. Isso cai na prova? Ainda não vi não, mas trouxe aqui para você, para a gente ter uma informação maior. Tranquilos? Tá certo? Da organização, da direção e da gestão do SUS. Da organização, da direção e da gestão do SUS. Bom, as ações e serviços de saúde nós já vimos. Eles serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Então, isso já foi posto no início da aula, foi posto na outra aula, e aqui nós temos mais uma vez a obrigação de falarmos, porque cai na prova. Aqui nós temos, que as ações de serviço de saúde serão organizadas, né, de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Pois bem, Luciana, do ponto de vista dessas ações de serviço de saúde, como se estrutura, digamos assim, as instâncias decisórias do SUS, as instâncias decisórias, né? A estrutura decisória do SUS, como ela se apresenta? Já vimos isso também na aula passada e agora eu vou trazer sobre um outro ponto de vista, tá certo? Sobre uma outra ótica aqui. Agora eu já trouxe aqui como um quadro, né? Decisória, aqui não tem isso aqui não, decisória, tá certo? Vamos lá. Bom, do ponto de vista nacional, o gestor, não é? A estrutura do SUS aqui, o gestor dessa política aqui nacional, dessas ações e serviços aqui, né? Dessas orientações, o Ministério da Saúde. Do ponto de vista estadual, a estrutura institucional do SUS, ela se materializa, ela se perfaz com as secretarias estaduais, assim como também do ponto de vista municipal. Nós temos em cada esfera daqui, da nacional, estadual e municipal, em cada estrutura, não é, institucional do SUS, nossas comissões, que do ponto de vista da comissão aqui, né, da estrutura nacional, essa comissão é tripartite. E do ponto de vista estadual, essa comissão é uma comissão bipartite. Comissão bipartite. Luciana, o que são as comissões? Comissões são fóruns, não é? São fóruns de participação, de negociação. Então, essas comissões existem tanto do ponto de vista nacional, quanto do ponto de vista estadual. Nacional, comissão tripartite. Estadual, comissão bipartite. Essas comissões aqui, digamos assim, elas vão pactuar entre esses gestores, não é? Essas comissões vão pactuar entre os gestores os aspectos operacionais do SUS,
como é que eu vou operacionalizar essas ações? Tranquilos até aqui? Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais calma. Bom, e aqui nós temos também, né, o colégio participativo, o colégio nacional, o colégio estadual e o conselho nacional, o conselho estadual e o conselho municipal. Por que são órgãos colegiados? Porque são compostos de mais de uma pessoa. A gente pode falar também o colegiado nacional, o colegiado estadual e o colegiado municipal. Quem é o colegiado nacional? O Conselho Nacional. Quem é o colegiado estadual? O Conselho Estadual. Quem é o colegiado municipal? O Conselho Municipal. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Pois bem, então aqui você vê a estrutura institucional e decisória do SUS. Quem toma as decisões, não é? Quem estabelece as diretrizes, as metas, não é? Tudo isso aqui, não é, está previsto aqui em seu quadro. Quem estabelece a meta do ponto de vista nacional, quem estabelece as ações, quem estabelece como se dará essa gestão do ponto de vista estadual municipal. Aqui estão essas instituições, tá certo? Essa estrutura decisória do SUS. Luzinha, e essas comissões? E essas comissões que nós vimos? O que são elas? Olha aqui. As comissões intergestores bipartite e tripartite são fóruns de negociação e pactuação, conforme eu falei há pouco, não é? Entre gestores em relação ao quê? Em relação aos aspectos operacionais do SUS, a operacionalização do SUS. Não adianta ficar aqui na lei. Estamos aqui na lei porque vamos fazer um concurso público e teremos que passar. Mas não adianta, tem que tirar da lei e trazer para a prática. Tem que tirar da lei e prestar o serviço eficiente. Então, essas comissões são verdadeiros fóruns, né, de negociação e pactuação entre gestores. Acerca do quê? Acerca da operacionalização do Sistema Único de Saúde. Tá certo? Essa comissão, esses fóruns de negociação, não é? Eles têm objetivos. E o objetivo é o quê? Decidir sobre os aspectos operacionais, já falamos, financeiros, administrativos, da gestão compartilhada. Essa gestão compartilhada entre o governo federal, estadual, municipal e distrital, Distrito Federal, tá certo? Então, essa pactuação, não é? Esses entes, eles precisam estar ali, ó, ligados. Tudo tem que estar muito bem, ó, ligado, tem que estar muito bem decidido, tá certo? Então, decidir sobre os aspectos operacionais, alinhados, não é? Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros, administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a política que é aprovada, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde. Então, essas comissões são fóruns de negociação onde os gestores vão pactuar acerca da operacionalização dos serviços públicos de saúde prestados pelo SUS. Tranquilos até aqui? Bem como essas comissões têm por objetivo definir diretrizes de âmbito nacional, Ministério da Saúde, regional, intermunicipal, a respeito da organização das redes e ações e serviços de saúde. Então, os gestores devem definir nessa negociação quais são as diretrizes do âmbito nacional, em âmbito regional, intermunicipal, a respeito do quê? A respeito das redes de ações e serviços públicos de saúde prestados pelo SUS. Também tem como objetivo fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distritos sanitários, que serão implantados nos municípios, integração de territórios, referência, contra-referência e demais aspectos vinculados à integração de ações e serviços públicos de saúde. Tranquilos? Lembra disso aqui, os municípios, não é? Eu falei, são as entidades mais fraquinhas da relação, digamos assim. Portanto, os municípios, eles podem sim criar convênios, estabelecer convênios, consórcios, não é? Consórcios, para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que eles lhes correspondam. Então, os municípios
por eventualmente não possuírem tantos recursos assim, eles podem sim, né, se organizarem em consórcio. Eles se organizam em consórcio, tá certo? A fim de que preste de maneira eficiente, de maneira eficaz, não é, o serviço público de saúde, tá certo? Então lembre, o município pode sim fazer consórcio público, Luzinha? Pode sim. Para prestar o serviço público de saúde, pode sim. As ações e serviços que são direcionados a eles, sim, podem sim. E esses consórcios são consórcios administrativos, intermunicipais, porque são entre os municípios, tá certo? E devem atender também, assim como o SUS, não é que é uma rede regionalizada, hierarquizada, etc., a sua direção única em cada esfera de governo. Então, se eu tenho um consórcio, a gente também tem que levar em consideração a questão do princípio da direção única em relação ao consórcio administrativo intermunicipal que foi realizado a fim de que as ações e serviços públicos de saúde fossem prestados de maneira eficiente àquela população ali. Tranquilos até aqui? Tranquilos. Muito bem. Nós sabemos que o SUS ele foi institucionalizado em 1988. Com a Constituição de 1988. E a partir dali foram criadas as comissões intersetoriais de âmbito nacional. Mas isso nós vamos ver no próximo bloco. Até já!